Fala galera, beleza? Oi nós! Vou instalar um velocímetro e vou mostrar a vocês como e vou explicar a diferença mais ou menos de um para o outro, porque tem gente que ainda confunde e tem gente que não sabe como um funciona ou o outro funciona. Então vou explicar. Eu tenho dois modelos, um GPS e eu tenho um modelo que é um velocímetro a cabo, com fiozinho, tá? Vou explicar isso para vocês, então bora pro vídeo. GPS ou ciclocomputador, né? Esse é um ciclocomputador à base de fio. Ele tem um fio que interliga a telinha principal com um sensor que fica no raio para contar os giros da roda. Esse aqui é um ciclocomputador à base de satélite, ou um GPS, como é mais conhecido. Ó, tá até sujo de lama, que é o que eu utilizo. Esse tem várias funções, apesar de ser um dos mais básicos, tem várias funções, né? Ele mostra a altimetria, mostra a velocidade real, em tempo real, a sua média de velocidade, o tempo de pedal que você está fazendo, quanto tempo você já andou, e mostra a velocidade máxima. Aí você usando os sensores, ele tem aqui em cima, ele mostra os batimentos cardíacos e aqui embaixo ele mostra a cadência, ou dependendo, você tira a bateria, coloca novamente, ele vai, e se for treinar no rolo, né, ou numa esteira, não sei como você treina, ele vai mostrar a velocidade aqui como se você estivesse andando. Você fazendo um treino indoor, que é aquele treino parado, né? Esse tem algumas funções, vou abrir ele aqui para vocês, mas ele é bem básico, porém tem alguns recursos. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele é mais compactozinho, dá para ver que ele é mais básico. Isso aqui é recarregável, ó. Você tira essa capinha aqui, ele tem o lugarzinho de você carregar, é o mesmo carregador de celular, porém o indicado é ele recarregar via USB, ou seja, em um computador, em um som, alguma coisa que tenha entrada USB, porque a voltagem é diferente, beleza? Esse de cá, o que eu vou instalar agora, ele é a base de fio e tem esses, ó, sensorzinho aqui, esses comunicadores, né? Que ali, ó, se você aperta ele mexe, tá vendo? E a base dele tá aqui dentro. Aqui é a base, ó, essa base ela fica no guidão, do mesmo jeito que tá essa aqui que vai ser tirada. Ela vai ficar assim. E aí encaixa a outra pecinha, melhor dizendo, ela fica assim para frente, certo? Esse fiozinho a gente vai ter que fazer o acompanhamento aqui em um dos conduítes, que provavelmente será nesse do freio dianteiro, e ele vai descer e a gente vai colocar ele bem próximo do centro da roda, né? O mais próximo aqui do rotor, do disco, que pode ser do lado de cá, que está mais livre, né? E aí, esse sensorzinho aqui, ó, por aí. Esse sensor, ele, ó, tem uma indicaçãozinha aqui que é uma seta, ele fica assim, tá? Bem próximo aqui, eu coloco aqui próximo, tem uma medição, mas como eu já peguei a base, não é o primeiro que eu instalo. O primeiro eu dei uma olhada, tradução de manual e tudo, mas com a maioria das bikes 29, então tudo no mesmo lugar. Quando é 26, aí você tem que refazer também o cálculo, porque é de acordo com o diâmetro da roda, o distanciamento, você tem que colocar esse sensorzinho para ele ficar mais preciso. Vai funcionar da mesma forma, tá? Mas para ele ficar mais preciso, para você as velocidades parecidas com as do GPS, né, que são a base de satélite, então você tem que ter a noção mais ou menos de onde colocar. Ele tem essa pecinha aqui, ó. Aqui é um ímãzinho, ó. E de acordo com esse ímã vai passando aqui
nessa peça aqui, aí ele vai contando a quantidade de giros e a velocidade que você vai, aí ele vai marcar aqui. Eu vou mostrar algumas funções que ele tem, mas eu vou instalar no lugar ali, vocês vão vendo como eu vou fazer isso, e aí depois a gente mostra as funções deles. Para você que fica com medo, não se preocupe, tá? Ele vem com um manualzinho aqui. A maioria da linguagem é em inglês ou em chinês, mas não é nada que você fique com muito medo. Aqui já está dizendo as telas que ele tem, ó. Tá? Ó. Deixa eu focar aqui, ó. São então 6 funções, né? 6 telas diferentes que você pode configurá-los. A maioria do pessoal que compra eles, o benefício maior é para você saber, né, o horário que ele mostra, a velocidade que você está andando e quanto de tempo ou distância que você já andou. É os recursos mais usados por quem compra esse tipo de GPS ou de ciclo computador, certo? A base de fio. Tem vários outros modelos que é sem fio, que você abasta, pronto, como esse aqui mesmo. Esse era sem fio, né? É mais feinho no meu ponto de vista, muito chama mais a atenção, porque tem esse sensor aqui enorme, né? Você coloca e a outra base fica aqui, juntamente com, ele deve ter perdido, ele tem também aquele imãzinho que coloca aqui para ir passando juntamente com esse. Depois que eu coloco isso aqui, a base, aí agora eu vou ter que enrolando, né, esse fiozinho aqui, ó, deixa um espaço para poder ele ter uma folga para não esticar e quebrar fácil. É um fio muito fininho, então aí eu faço o que? Dou umas voltas aqui e vou puxando ele para baixo, tá? Passar 2 voltas aqui em cima, depois tem uma amarração aqui entre os cabos, ó. E aí eu vou passar aqui para baixo, certo? Então eu vou girando aqui várias vezes para que fique o mais organizado e esticado possível, para não ter risco de enganchar em alguma coisa e quebrá-los, certo? Aqui eu vou até chegar aqui embaixo, ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Aqui pro cara, ó, tá afogado e ainda tem a flexibilidade da mangueira do freio, certo? Aqui eu vou ter que, ó, passar ele mais uma vez aqui, para deixar ele, não se deve puxar com força, porque você pode enganchar e quebrá-lo, certo? Aqui, ó, o ideal seria passar para o lado de lá. Eu acho que eu vou passar para o lado de lá, acho não, tenho certeza. É mais livre para não ficar próximo ao rotor, certo? Mas como é que eu faço isso? Ó, daqui para frente eu vou passar ele por aqui, ó, pela frente aqui, pelo arco, por cima do arco do amortecedor. E aí eu desço ele cá, certo? Como a gente vai ter o recurso das presilhas plásticas, ó, eu vou passar ele por aqui e aí ele vai, né, ó, vai ficar esticadinho aqui do lado mais livre, que é o mais indicado. Então, depois que eu enrolei ele, enrosquei aqui, ó, algumas vezes na mangueira do freio, certo? Deixa o suficiente. Como nesse caso aqui eu vou atravessar ele por aqui, ó, para ele descer ao lado de cá, ó, vai ser o suficiente esse tanto que tá aqui, nessa quantidade de cabo que eu deixei. Aqui eu vou prender ele com a presilha também, aquela presilha plástica, enforca-gato, língua de sogra, não sei como é que você conhece aí.
né? E tem um nome certo dela que eu até não estou lembrando agora. Mas é como a gente só se liga mais nos nomes populares. Então ele vai ficar aqui, certo? Próximo o cruzamento dos raios aqui, certo? E aí, dependendo da distância, que às vezes ele fica bem próximo, o azoguinho ele vai ficar aqui assim, para quando passar, o azoguinho tá contando mais ou menos na mesma base do GPS, certo? Que é nesse caso é pela quantidade do giro das rodas, como de carro, por exemplo, que é na base do cabo, né? Se vocês observarem direitinho, esse corte é para o raio ficar aqui dentro, tá? Você vai colocar ele numa posição que ele fique próximo do sensor. Ele vai passar, ó, bem próximo. Nesse caso tá muito próximo, né? Então vai ter que colocar o sensor um pouquinho mais para trás. Aí ele dá uma distância boa e não pode ficar tocando também, né? Certo? Pronto. Aqui ele vai passar. Eu vou colocar essa outra parte. Ele tem um cortezinho aqui. Essa parte tem um cortezinho aqui, que também, ó, esse cortezinho aqui, que também é para encaixar certinho no raio, que é para fazer o travamento. Esse cortezinho, ó, e esse cortezinho, eles vão ficar um de frente com o outro, ó, e eles vão travar no raio. Aí vem com o parafusinho por trás e aperta aqui, né? Vai vir um parafusinho aqui por trás. O parafuso vem por aqui por trás. Aí você vai dar o aperto necessário. Não precisa ser muito, não precisa exagerar. Então, para vocês entenderem o que é que eu fiz, ó. Deixa eu botar pelo lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui para mostrar melhor, de forma mais centralizada. Aí. Veja que ele está bem próximo, ó, o sensor do ímã, tá? Não precisa ficar tão próximo assim, mas é a distância aqui dos raios. O importante é não ficar batendo, tá? O fio, vocês podem ver que eu estou seguindo por aqui, ó. Não tem muito recurso contra isso, mas eu fiz uma jogada aqui dentro. Deixa eu focar, ó. Eu passei enfocado bem escondido a presilha aí, plástico, não dá nem para ver direito. Então eu tenho como puxar aqui para deixar essa parte esticadinha, ó. E esse daqui, ele vem por aqui, ó. E aqui ele tá já preso no cabo, né? Você pode arrumar de diversas formas. O importante é deixar mais harmônico possível, para não ficar E aí, basicamente ele já está instalado. Só que aí você vai testar aqui. Vocês podem ver que o sensor ali está próximo, né? Então ele está, ó, contando aqui. Vai mexer nele, ó para frente.
para trás, a bicicleta, ó, ele já começa a contar. E ainda mostra que a média tá alta aqui, ó, quando você tá andando aí. Porque o sensor ele passa rápido. E para o sensor aí você tá andando na velocidade grande, né? Para o ímã tá passando tantas vezes assim, tão rápido, ali embaixo. E ele conta basicamente assim, ó. Cada vez que o ímã passa ali na frente, ele já conta como um giro na roda. Certo? Aqui tem alguns recursos. Você tem a questão de configurar a tela. Ó, aqui é a hora, como vocês estão vendo. Isso aqui é o time, é o tempo em que você está andando. Aqui embaixo a quilometragem e aqui a velocidade em tempo real. Segundo ele, né? Não é muito preciso, mas ajuda bastante para você ver. Ó, ali em cima ele tem speed e tem a VG, que aí de acordo com o que você muda a tela, né? Ó, time, distância, speed, a hora tem que acertar, e aí a sua máxima. Ele tem alguns recursos, né? Ajuda bastante. Não é tão preciso quanto o GPS, a base de satélite, mas ele ajuda, né? Para quem quer saber no ritmo que você está andando, a quilometragem e quanto tempo você já andou. Esses recursos ajudam e auxiliam bastante, né? Independente do ciclista, tá? Em algumas pessoas, eu vou dizer da seguinte forma: eles podem causar espanto, e em outras eles podem até incentivar. Como assim? Mentalidade de pessoas, a mente do ser humano é incrível e tem que saber lidar com ela. Se você estiver andando a uma certa velocidade, e você acha ali que já está correndo muito, você olha para a tela do celular ou do GPS, do seu velocímetro, aí você diz assim: nossa, que velocidade que eu estou. Se sua mentalidade for uma mentalidade positiva, você vai pensar automaticamente: se eu consigo chegar até essa velocidade, eu consigo ir mais um pouquinho. E eu estou bem, eu consigo ir mais um pouquinho. Certo? Mesma coisa é ao contrário, só que do modo reverso. Você está andando na velocidade que você não está muito acostumado, mas está ali, pá, o seu corpo está bem, mas quando você olha para o velocímetro, você vê que você está na velocidade muito, aí você diz: vixe, estou correndo demais. Aí você diminui o ritmo. Por isso, é opinião minha, galera. Eu digo que os recursos que você pode estar andando podem influenciar para melhor, que é a tendência maior, ou para pior. Porque ser humano, a gente já sabe como é. E isso eu pode ter certeza. Agora essa miséria aqui desse negócio barulha. Ó, estou mudando o foco. Toquei aqui sem querer, meu amigo, é um barulho que você nem sabe não. Ó. Misericórdia. Ixi, meu Jesus. Ele tem a questão do cronômetro, que é isso aqui. Você vai mudando e você pode ir contando de acordo com a quilometragem que você, o tempo que você quer contar. Por exemplo, você quer botar uma meta para você, ele tem esse recurso, ó, viu? Ó, você clica, ele aqui nesse 30 segundos, ele começa a contar. Aqui é um cronômetro. Aqui embaixo ele tem, ó, trip e on, que é como se fosse a mudança da tela dos recursos. Ó, km, time. Aqui em cima já tem agora o speed, que é a velocidade que você está andando. Aqui no meio o horário. É básico, mas ele tem alguns recursos que auxiliam bastante, né, de acordo ao seu gosto.
Não é muito difícil de configurar, não vou me aprofundar muito, mas eu vou acertar só o horário aí dele, que não é muito, tem horas que é chatinho pra caramba, né? Mas vou acertar o horário, que eu não sei o horário aqui é agora, mas eu vou dar uma olhadinha. Então é isso aí, turma. O bichinho está instalado, né? Não tem muito segredo, como vocês podem ver. Na questão da configuração, você pega o jeito aí. Ele vem com um manualzinho aqui para auxiliar, ó, né? São 6 modos de telas diferentes, segundo o manual. Não vou traduzir, já quebrei a cabeça com isso uma vez. Só peguei o modo de distanciamento para dar mais uma precisão. Ó, aqui ele tem dizendo, tá vendo? Como coloca. E com aqui é o raio. Ó, essa aqui é como se fosse o raio. Aqui é o azoguezinho. E aqui é o sensor que bota no garfo. E aqui é a base. Aqui tá mais ou menos dizendo. Tem as telas. Como foi mostrado, o modelo é esse. Eu já usei o bichinho desse uma vez, mas a gente quer sempre uma coisa mais evolutiva. Eu logo passei para frente e aí eu comprei esse daqui, que é o que eu utilizo atualmente, tá? Esse tem sensor de cadência e o sensor de batimento cardíaco, sensor cardíaco. É isso aí, galera. Hora configurada aí, galera. Não tem... Deixa eu apertar na tela aqui, que é o no meio, né? Você vai segurar no lado direito, ó. Aqui você vai mudando aqui, ó. Aqui é a temperatura. Você clica, ó, ele vem para off, vem para temperatura de novo. Se você muda aqui, novamente ele vai para hora, 24 horas, o que eu botei. Aí tem o recurso de 12, ó. Recurso 24 horas. É o mais certo. Aí ele começa, se você aperta mais uma vez a terceira, né? Aí agora aqui você aperta novamente que ele vai para o dos minutos. E aí você vai mudando aqui no botão esquerdo, certo? Configurou a hora, o restante basicamente ele já vai ficar. Speed aí você vai mudando e é isso aí. É o cronômetro, se você quisesse colocar alguma meta, ligar o cronômetro e dizer quanto tempo gasta até percurso tal, e aí vai. É básico, só acho assim, alguns deles, né, um pouquinho salgado o valor para as funções que ele tem, mas eles funcionam direitinho. Se você souber instalar com a relação de distanciamento ali embaixo para dar uma precisão maior. Mas é isso aí. Horas de jogar farinha nos olhos. É isso, galera. Tá pronto. Tá instalado. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar seu like, deixar sua opinião e sugestões nos comentários, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bora!